Indo na onda. O necessitado e o indignado seguem fracamente o fluxo da vida enquanto o lutador empurra contra o fluxo. Claro, na vida, nenhuma pessoa é um exemplo puro de qualquer papel. Todos nós adotamos um ou mais desses papéis em maior ou menor grau à medida que a vida muda e, no entanto, nenhum deles é particularmente eficaz. Se não é aconselhável lutar e seguir o fluxo é muito fraco, quais outras opções existem? Anteriormente, descrevemos como a razão afirma sua vontade com autoridade com base no senso comum. Algumas pessoas racionalizam de maneira muito razoável e inteligente e, no entanto, são totalmente incapazes de resolver seus próprios problemas. Quão útil pode ser o senso comum se a mente não pode usá-lo para fornecer uma solução ideal para um problema? O fato é que, embora a mente esteja sendo racional, ela permanece inconsciente do fato de que é influenciada pelos padrões de pensamento criados pelos pêndulos. Certamente, enquanto uma pessoa está desempenhando o papel de necessitado, indignado ou lutador, não pode haver liberdade de movimento. Na realidade, o lutador não tem mais liberdade para afirmar sua verdadeira vontade do que o barquinho de papel. Metaforicamente falando, é assim que o lutador se move com o fluxo da vida. Os pêndulos provocam o lutador que então nada contra a corrente, sem entender que seria mais fácil e vantajoso usar o fluxo. A mente do lutador é tomada por pêndulos, mas o lutador está resolutamente colocado na batalha e, tomando decisões resolutas, açoita a água com toda a força, em lugares onde movimentos calmos e suaves seriam suficientes. Agora imagine uma pessoa que não vai contra o fluxo causando redemoinhos adicionais na água, nem deixa que a corrente os carregue totalmente, como um barquinho de papel. Eles estariam se movendo intencionalmente em harmonia com o fluxo, observando os bancos de areia, obstáculos e áreas perigosas ao longo do caminho, fazendo movimentos suaves para manter o rumo escolhido. Esta é a pessoa no comando. Quão útil é pensar na vida em termos de fluxo e por que é tão prejudicial nadar passivamente ou tentar resistir ao fluxo? A informação que se encontra no espaço de alternativas é estacionária, como uma matriz. Ao mesmo tempo, a estrutura da informação é organizada em cadeias de causa e efeito que dão origem ao fluxo de alternativas. É isso que queremos dizer quando falamos de fluxo no contexto do transurfing. A principal razão para evitar resistir ativamente ao fluxo é que, ao fazê-lo, você gasta uma enorme quantidade de energia em vão ou em seu próprio prejuízo. Tampouco você pode confiar inteiramente no fluxo alternativo, pois ele poderia levá-lo a uma lagoa calma tão facilmente quanto à beira de uma cachoeira. Deve-se, portanto, proceder com cautela, corrigindo os movimentos com ações suaves. Uma pessoa também deve estar ciente da direção geral do fluxo que é determinada pelo objetivo escolhido e os meios para alcançá-lo. Uma vez que o curso geral tenha sido determinado, deve-se confiar no fluxo tanto quanto possível. Todo mundo tem uma noção aproximada do fluxo geral de eventos em sua vida. A maioria das pessoas primeiro estuda, depois consegue um emprego, tem uma família, sobe na escada do emprego, constrói uma casa e assim por diante. Muitas pessoas cometem muitos erros ao longo do caminho, em retrospecto, desejando ter feito as coisas de forma diferente, mas é tarde demais para mudar alguma coisa. O que está feito está feito. O fluxo os leva em uma direção muito distante de seu objetivo e a mente racional é impotente para fazer qualquer coisa a respeito. Tudo o que podem fazer é se arrepender, sabendo que, se soubessem onde cairiam, teriam colocado algo lá para suavizar o pouso. Todo mundo quer saber o que os espera ao virar da esquina. Nem todo mundo leva a sério a possibilidade de recorrer a videntes e astrólogos para obter conselhos, mas muitos estão interessados neles, pelo menos por curiosidade. A vantagem de uma leitura é que uma previsão astrológica otimista pode acender uma faísca de esperança, enquanto uma previsão desagradável pode ser banalizada como sem sentido e posteriormente esquecida. Apesar do fato que cálculos astrológicos e clarividência não podem garantir 100% de precisão, o modelo Transurfing não nega seu valor porque a previsão e a visão são originadas no espaço alternativo. De qualquer forma, se a taxa de precisão fosse muito baixa, ninguém levaria a sério essas previsões translunares. A astrologia não existe apenas porque as pessoas estão curiosas para dar uma espiada no futuro. O fluxo de alternativas também nos permite dar uma olhada em outros setores do campo que existem na realidade física.
O quanto se escolhe confiar em previsões e previsões astrológica também é uma coisa muito pessoal, então vamos respeitosamente colocar esse assunto de lado e considerar o que podemos concluir de forma útil do simples conhecimento de que o fluxo de alternativas existe. As principais questões que surgem são até que ponto podemos nos render ao fluxo, como determinar se estamos indo na direção certa e por que devemos nos render a ele. Como mencionamos anteriormente, a mente está constantemente sob pressão de níveis projetados de importância e, portanto, impedida de tomar decisões verdadeiramente eficientes. A importância interna e externa é, essencialmente, a principal fonte do problema que faz com que as forças equilibradas se manifestem na forma de corredeiras e redemoinhos ao longo do caminho de uma pessoa. Se você reduzir a intensidade da importância projetada, o fluxo retornará a uma corrente mais calma. A questão de saber se devemos nos render ao fluxo também é importante. A importância exterior encoraja a mente a procurar soluções complicadas para problemas simples. A importância interior convence a mente de que seu raciocínio é sólido e capaz de tomar a única decisão correta. Se reduzirmos a intensidade da importância projetada, a mente pode respirar livremente. Por ter se livrado da influência dos pêndulos e da pressão de problemas criados artificialmente, pode tomar decisões mais objetivas e apropriadas. A beleza disso está no fato de que uma vez que a mente está livre do fardo da importância, ela não tem grande necessidade de um intelecto poderoso. Claro, para resolver problemas do dia a dia você precisa de raciocínio lógico, conhecimento e habilidade analítica, mas isso requer muito menos energia. O fluxo de alternativas é um presente luxuoso que, paradoxalmente, a mente dificilmente o sa. O fluxo de alternativas contém as soluções para todos os nossos problemas. A maioria dos problemas são de fato criados artificialmente pela mente. Pêndulos estimulam a mente ansiosa que resolve resolver todos os tipos de problemas apenas para. Tente manter a situação sob controle. Suas decisões intencionais são, na maioria das vezes, inúteis, como bater as mãos aleatoriamente na superfície da água. A maioria dos problemas, especialmente os problemas menores, se resolvem se o fluxo de alternativas seguir seu curso. Não há necessidade essencial de um intelecto poderoso se a solução para um problema já existe no espaço alternativo. A solução ótima aparecerá por si mesma, desde que não fiquemos fuçando nos escombros, interferindo no fluxo alternativo. A otimalidade é um princípio inerente à estrutura do campo da informação. Cadeias de causa e efeito criam fluxos separados no fluxo de alternativas. Esses fluxos representam as melhores maneiras possíveis pelas quais causa e efeito podem se mover. Tudo existe no espaço de alternativas, mas é a alternativa ideal ou mais eficiente em termos de energia que tem mais probabilidade de ser realizada. A natureza nunca desperdiça energia e é por isso que as pessoas andam com os pés e não com os ouvidos. Todos os processos se esforçam para se mover ao longo de caminhos que são mais eficientes em termos de energia, de modo que os fluxos alternativos sejam organizados ao longo do caminho de menor resistência. É aqui que reside a solução ideal para qualquer problema. A mente está constantemente perdendo o sentido do fluxo porque é influenciada por pêndulos e age em seus interesses. Em outras palavras, a mente fica presa em um labirinto procurando soluções complicadas para problemas simples. Todas essas noções abstratas podem parecer excessivamente conjecturais. No entanto, você pode experimentar algumas das ideias deste livro na prática e depois decidir se acha que o fluxo existe ou não. O fluxo de alternativas é um presente verdadeiramente suntuoso para a mente. As chaves para qualquer problema estão codificadas dentro de para acessar a luz, você precisa aprender a se mover na direção de menor resistência. Via de regra, as pessoas procuram soluções complicadas porque percebem o problema como um obstáculo e, como sabemos, os obstáculos só podem ser superados com muito esforço. Ajuda a adquirir o hábito de escolher a solução mais simples possível para qualquer problema. Todos nós temos que aprender algo novo em algum momento, ou pensar em como podemos realizar tarefas familiares de maneira mais eficaz. Uma abordagem para fazer as coisas da maneira mais eficiente é tão simples que é difícil acreditar que realmente funciona. De acordo com o princípio do movimento harmonioso, tudo deve ser feito pelos meios mais fáceis e simples possíveis. As alternativas mais ótimas para qualquer ação são organizadas em fluxos que são como cadeias compostas de elos que representam a causa ótima e efeito. Decidir dar o próximo passo em uma determinada ação é como escolher o próximo elo da cadeia.
É uma questão de decidir qual link faz parte do fluxo. O que normalmente acontece, porém, é que uma pessoa toma uma decisão lógica com base no que eles acham que seria mais correto com base em sua experiência diária de vida. A mente toma decisões voluntárias acreditando que é capaz de calcular e explicar qualquer coisa, mas isso não é verdade. Você provavelmente pode se lembrar de muitas ocasiões em que de repente viu como as coisas poderiam ter sido feitas de maneira diferente e, no entanto, era tarde demais. Não é que a mente esteja tão dispersa ou desprovida de agudeza, mas a cadeia no fluxo nem sempre corresponde à construção lógica. Por mais meticuloso que você seja, você raramente escolherá uma ação ideal confiando apenas na lógica. De um modo geral, a mente está sempre sob algum tipo de pressão, seja estresse, ansiedade, depressão ou atividade intensa. Em outras palavras, a mente é constantemente distraída por pêndulos, o que a torna um pouco insistente, ou preparada para lançar um ataque ao mundo exterior. Para escolher a próxima corrente no fluxo, tudo o que você precisa fazer é se libertar das cordas da marionete e ter complacência suficiente para seguir o fluxo. Isso significa adotar uma condição de equilíbrio e ter mindfulness suficiente para não projetar uma importância inflada. Uma vez que você sinta que está em uma condição de equilíbrio e harmonia com o mundo, apenas siga o fluxo. Você notará uma infinidade de sinais que o guiaram. Deixe de lado a situação. Seja o observador objetivo e não o participante. Execute suas ações simplesmente não adotando a posição de escravo nem de mestre. Instrua seu guardião interior a cutucá-lo toda vez que sua mente tentar tomar uma decisão, sensata, mas ainda assim intencional. Desapegue-se emocionalmente como se fosse simplesmente um administrador e observe seu trabalho de fora. Tudo pode ser feito muito mais simples do que você pensa. Renda-se à simplicidade. É a mente e não o fluxo de alternativas que o leva à beira da cachoeira. Imagine que há algo que você precisa comprar, mas não sabe onde encontrar uma loja que venda. Você confia em sua mente, que sugere a maneira mais sensata e mais complicada de encontrar a loja que você precisa. Você percorre metade da cidade procurando a loja certa, apenas para encontrar uma, bem ao lado da sua casa. Se você tivesse atribuído menos importância ao busca, a mente não teria se empenhado em encontrar uma solução tão difícil. Aqui está outro exemplo. Você tem uma lista de coisas para fazer e está se perguntando qual tarefa começar e qual deixar para mais tarde. Não pense nisso. Se não houver nenhuma necessidade particular de que as tarefas sejam feitas em uma sequência específica, faça a tarefa com a qual você se sente mais inclinado a começar. Vá com o fluxo, separe sua mente da influência dos pêndulos. Trata-se de aprender que movimentos suaves, leves e simples são suficientes para navegar na água. Você não precisa ser um barco de papel impotente ou jogar as mãos loucamente na água. Não vou continuar com uma longa lista de exemplos. Se você passar apenas um dia realmente seguindo o fluxo, descobrirá por si mesmo o quão útil e surpreendente pode ser viver sua vida dessa maneira. Toda vez que você tiver que encontrar uma solução para um problema, pergunte a si mesmo qual abordagem seria a mais fácil e siga em frente. Toda vez que algo ou alguém vier para distraí-lo, não se apresse em resistir ou contornar isso. Tente desligar-se da situação e observar o que acontece a seguir. Toda vez que você enfrentar uma nova tarefa, pergunte-se: como posso fazer isso da maneira mais simples possível? Então permita que o que quer que seja feito com a maior facilidade possível. Toda vez que alguém sugerir algo diferente ou tentar provar seu próprio ponto de vista, tente não entrar e argumentar de volta. Talvez a mente racional simplesmente não consiga entender a vantagem ou ver a alternativa. Ative seu guardião interior. Primeiro observe e só depois haja. Desça ao auditório. Não se apresse para assumir o controle. Deixe o jogo se desenvolver o máximo possível por conta própria sob sua supervisão. Não há necessidade de espirrar loucamente as mãos na água. Tente não atrapalhar o fluxo da vida e você se sentirá muito melhor por isso.